Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre esse jogo envolvendo Flamengo e Pirâmides. O Flamengo conseguindo aí a sua vaga no finalmente aí, né, do Intercontinental contra o PSG. Portanto, tá aí confirmado, vai ter Flamengo e PSG sim. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo contra o Pirâmides e também repercutir um pouquinho sobre esse confronto do Flamengo contra o PSG. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos lá começar falando desse jogo. Foi um jogo que, na minha opinião, foi muito mais tranquilo do que o jogo contra a equipe mexicana lá do Cruz Azul. Isso também já era um pouco esperado, né? Já sabia que essa equipe seria teoricamente ali mais fraca, mas era um jogo também complicado em algum momento ali. Poderia surpreender o Flamengo, como já aconteceu em outros momentos, né? Mas se a gente pegar no contexto geral dos adversários aí que nos últimos anos os clubes brasileiros enfrentaram, né? Talvez o Pirâmides seja o time mais frágil, né? O Pirâmides é um clube novo, é um clube que surgiu ali em 2008 e em 2018 ele foi adquirido, né, por um saudita, né? E aí a partir disso passou a estar em outro patamar, né? Teve até uma época que foram vários brasileiros jogaram lá. E o que eu me recordo é que acho que o Keno tinha acabado de sair do Palmeiras, né, e passou uma temporada no Pirâmides. Nunca teve um brasileiro ali que se adaptou bem, que fez grandes temporadas, mas teve uma fase que teve vários brasileiros lá, né? Inclusive nesse time atual, né, do Pirâmides tinha também um brasileiro. E uma curiosidade também, tinha um cara lá com o nome de Zico, né? Parece que o pai dele era fã do futebol do Zico, né? Falando aí daquele lendário time do Flamengo da década de 80 ali, e colocou o nome do jogador de Zico. Aí o cara falando que gosta muito desse nome e tudo mais, né? Só uma curiosidade. Mas de linhas gerais é um time muito mais fraco, né, do que o time do Cruz Azul, então a partida tinha tudo ali para ser mais tranquila. Bom, a gente falando do jogo, o Flamengo ele começou de forma diferente do que jogou lá contra o Cruz Azul. Teve algumas mudanças. Eu vou tentar trazer aqui a escalação e a gente vê essas mudanças. Bom, ali na defesa, a gente já vê que o Flamengo começou ali com o Danilo no lugar do Léo Ortiz. E no ataque também teve algumas mudanças, né? Carrascal, Arrascaeta, no lugar do Samuel Lino do último jogo, ele colocou ali o Everton, e no ataque, no lugar do Bruno Henrique, o Plata, né? O Everton Cebolinha vinha atuando muito bem ali, né? Principalmente na final da Libertadores. No jogo contra o Cruz Azul também entrou, fez uma bagunça ali, melhorou o time do Flamengo, né? Deu muita movimentação. Nesse jogo não fez, na minha opinião, uma grande atuação. Mas acho que isso faz parte da estratégia lá do Felipe Luiz, né? De rodar o time, de ter jogadores ali diferentes, né? Você está numa altura da temporada diferente, então você precisa ali ter essa questão de rodar o elenco, né? Senão você pode ali lesionar, cansar, enfim. Bom, o jogo foi um jogo que começou ali com o domínio do Flamengo, né? O Flamengo propondo o jogo, mas não conseguiu criar ali, criou, né, até algumas chances ali, mas não conseguiu abrir o placar ali. O gol do Flamengo foi realmente sair numa bola parada, um belíssimo cruzamento do Arrascaeta, né? E o Léo Pereira fez o gol de cabeça no primeiro tempo. Então, assim, o Flamengo começou um pouco dominando, depois deu uma baixada na guarda e no finalzinho do jogo o time do Pirâmides deu uma pressionada ali, criou algumas chances, né? Começou até a acreditar ali que poderia empatar e complicar para o Flamengo. Na virada do segundo tempo, eles já começaram em cima ali, né? Nessa mesma pegada do final do primeiro tempo, tentando ir para cima do Flamengo, criando ali algumas chances, mas num contra-ataque o Arrascaeta sofreu a falta. Se eu não me engano, não sei se foi o Arrascaeta que sofreu a falta, mas quem bateu foi o Arrascaeta. Acho que foi ele mesmo que sofreu a falta. E aí ele fez um belíssimo cruzamento também, a bola veio devagar, né, no alto, assim, e o Danilo, mais uma vez, fez um belíssimo gol de cabeça, subiu muito bem, né? Eu acho que foi meio que falha do goleirão também, né? A bola ali talvez daria para ele defender,
mas é um lance difícil, porque você às vezes não espera, né, aquela bola na posição que ela veio. Ela veio muito rasteira, o cara cabeceando, como manda o manual, né, o cara cabeceando para baixo, né, o queixo no ombro mesmo, né. Então a bola vai no chão, então um goleiro geralmente mais alto é difícil para o cara abaixar e fazer aquela defesa, né? A não ser que o cara tenha um reflexo muito bom com os pés. Então ele tentou ali meio que fazer ali com os pés e com as mãos, ficou um pouco confuso e a bola acabou entrando, fazendo 2-0 e ali deu uma tranquilidade maior para o Flamengo. Bom, foi uma vitória, como eu disse aqui, relativamente tranquila. O Flamengo não precisou ali se esforçar muito para vencer essa equipe do Pirâmides, que é uma equipe frágil, né? Não criou muita dificuldade ali para o Flamengo, mas algo que a gente tem que destacar é o seguinte, né? Em vários momentos ali da partida, a gente via que o Flamengo ficava ali um pouco disperso, né? Não conseguia ali manter ali aquele domínio completo do jogo durante a partida inteira, né? Então teve alguns momentos ali que o Flamengo ficava na trocação, né? Eu acho que isso mostrava um pouco a falta de domínio, né? O time do Pirâmides ia na correria lá para cima do Flamengo, e quando o Flamengo recuperava a bola, às vezes também ia na correria lá para o contra-ataque, ao invés de segurar a bola, cadenciar o jogo, botar o seu ritmo no jogo. Então, em alguns momentos, a gente viu que o Flamengo entrou um pouco na do Pirâmides, né? Então, me pareceu faltou um pouco mais de segurança ali para essa equipe do Flamengo. Vamos falar do confronto contra o PSG. O PSG jogou uma partida nesse mesmo sábado também, né? E eles enfrentaram o Metz, eu acho que é Metz, se eu não me engano aqui, pelo campeonato francês, né? E conseguiram uma vitória fora de casa, 3-2, né, para o PSG. E aí o PSG jogou com um time meio que alternativo, né? Você vê que ali o goleiro já diferente, né? A zaga ali já jogadores diferentes, né? Então, assim, um time bem alternativo, bem diferente, né, daquilo que tem esse costume ali do PSG jogar, né? E isso evidencia que o PSG está meio que poupando ali para poder enfrentar o Flamengo realmente à vera, né? Fica essa discussão se os europeus importam ou não, mas nesse confronto especificamente entre Flamengo e PSG tem mais um elemento, porque o dono do PSG é Qatar, então a decisão do Mundial é no Qatar. Então, com certeza, o cara não vai querer que o time dele faça feio ali no Qatar, ele vai com certeza para vencer esse jogo. Bom, na minha opinião, se o Flamengo vai conseguir vencer o PSG ou não, aí eu acho que já é uma outra conversa, já é outro papo. O Flamengo conseguiu jogar muito bem estrategicamente, eu acredito, chegar até essa final. Não fez nenhuma partida brilhante, nenhum grande jogo, nenhum jogaço, mas os talentos individuais funcionaram bem, né? O Arrascaeta nesse Mundial aí, até o momento, fez um grande Mundial, né? 2 assistências, né, nesse jogo de hoje, né? Uma coisa incrível realmente, tá jogando muito bem, mas pro Flamengo vencer o PSG, aí já é outra coisa, já é outro patamar, né? Como eles gostam de dizer, né? Já é bem mais difícil. O Flamengo teria que fazer um jogo excelente, um jogo como ele fez aquele Mundial contra o Chelsea, que conseguiu vencer de virada, né? Porque é muito difícil. O Flamengo não sei se vai conseguir jogar com a bola como jogou em alguns momentos ali dessas partidas, né, contra o Pirâmides e contra o Cruz Azul. Contra o Pirâmides jogou um pouco mais, ele teve mais posse de bola, mas contra o PSG vai ser muito difícil. E será que o Flamengo vai conseguir ali segurar o PSG a partir do momento que o PSG tiver posse de bola e começar um bombardeio em cima? Então esse time do Flamengo ainda não me mostrou uma segurança, uma convicção ali muito grande para jogar e partir para cima, impor o seu futebol em cima do PSG. E a gente está num momento de temporada muito diferente, né? O PSG está no auge, está chegando no meio da temporada, está no seu melhor momento, enquanto o time do Flamengo está no final de temporada, né? Então todos esses elementos vão pesar. É um jogo só, tudo pode acontecer, mas ainda acho que é uma situação assim difícil, né? Vai ser um jogo difícil, o Flamengo vai precisar jogar a vida
para conquistar esse Mundial. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, se você acredita na conquista do Flamengo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.